Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este promovido, realizado pela Cidade Espírita, Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E informamos aí para as pessoas que nos assistem aí após pelo YouTube, né? Pela gravação, que esses estudos eles são transmitidos ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. E as pessoas que quiserem participar, entre no nosso site e solicita lá os caminhos, lá existe lá os procedimentos, para a pessoa obter o link e poder participar conosco ao vivo. E também lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, as pessoas encontram lá os links, as playlists dos estudos anteriores. Este é um estudo contínuo, então você vai encontrar de outros anos, né? Que esse aqui é de 2025, mas nós temos 2024, 2025, nós estamos terminando agora, mas vai encontrar lá também estudo, esse é o terceiro ano de estudo, e então consegue encontrar lá também os outros estudos, também assim, estudo da Revista Espírita e outras obras lá para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, nós estamos no estudo número 61 e estamos hoje na parte da conclusão, né? Estamos encerrando, assim, este estudo. Só lembrando, assim, para as pessoas, talvez, que estão começando a estudar nós hoje, não se preocupe, porque a partir da semana que vem, já estaremos iniciando novamente o estudo, começando pela introdução. Quer dizer, como ele é contínuo, né? Então, a pessoa não tem, assim, um tempo. Ele pode estudar agora, gostou, na próxima semana, pode ir lá ver os estudos anteriores, como também na próxima semana pode participar conosco ao vivo, né, estudando a parte da introdução. Então, como nós já estávamos estudando semana passada, né, fizemos até o item 4, a parte de conclusão, então hoje vamos fazer a segunda parte e a parte final desse estudo, o item 6. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Na antiguidade era objeto de estudos misteriosos que, cuidadosamente, se ocultavam do vulgo. Hoje, porém, ninguém tem segredo. Fala a linguagem clara, sem ambiguidades. Nada nele místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Você sabe que eu sempre tive isso comigo também, porque às vezes as pessoas falam que não querem estudar o livro dos Espíritos, porque é muito complicado. Não, realmente é pergunta e resposta e é bem claro, né? E aí, às vezes, vem alguns palestrantes, algumas pessoas que gostam de estudar e começam a falar uma linguagem tão difícil, né? E o que o Kardec está colocando aqui é sem segredo, né? É uma coisa direta, né? Olha, continuando. Quer ser por todos compreendidos, porque chegados são os tempos de fazer que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo mundo. Não reclama crença cega. Quer que o homem saiba o que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentasse oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr-lhe o fim? Não,
porque produziriam o efeito de todas as perseguições, ou de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. De outro lado, as manifestações espíritas. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado este homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podemos, podendo todos ser médios, quem poderá impedir que uma família no seu lar, o indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entre comunicações com os espíritos, a despeito dos esbirros, e mesmo na presença deles? Se as proibirem no país, poderá obstar-se a que se verifique nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos dois continentes não há lugar onde não existam médios. Para se encarcerarem todos os médios, preciso fora que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegasse mesmo, o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde dimanam, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos dos verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramos-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos, guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, supravista, todos os gêneros de manifestações, aparições e até aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão maus espíritos, e salvo a crença de que aqueles que foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre uns e outros mais do que simples diferenças de nome. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém, não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmo ou ainda com perseguições?
se a proscreverem de um lado, renascerá em outras partes, no próprio terreno, de onde a tenho banido, porque ela estará na natureza. E ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Que interesse, ademais, haveria em obstar-se à propagação das ideias espíritas? É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas que é certo que desses abusos há quem aproveite a coletividade humana, eles prejudicam. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem, de tranquilidade, porque, pela sua influência, os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Sétimo, o Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes, que é bem interessante essa colocação. Bom, ou das manifestações, ou dos princípios, e da filosofia que delas decorre, e da aplicação desses princípios. Interessante, né? Olha aí, ó. Das manifestações, filosofia e da aplicação dos princípios. Daí, três classes, ou antes, três graus de adeptos. Olha aí, os espíritos, né? O primeiro, primeira classe, os adeptos. Os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para este, o Espiritismo é uma ciência experimental. E nós percebemos isso, né? Mesmo que tem muitas pessoas que dedicam muito tempo nessas questões de manifestações, querendo provar, então tem esse tipo mesmo. O segundo, os que lhe percebem as consequências morais. Olha, é mais complicadinho um pouquinho. E o terceiro, os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Olha lá, os que praticam ou se esforçam. Estou falando de perfeição, né? Se esforçam para praticar essa moral. Profundo esses três tipos de adeptos, né? Continuando. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre que considere esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituir eles uma ordem inteiramente nova de ideias que surgem e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade. E compreende igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificar em três categorias. Olha aí, Kardec é fantástico nessas questões. Né? Primeira categoria dos adversários. Os que negam sistematicamente tudo que é novo, ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. Olha, ou que deles não venha, né? A essa classe pertencem todos os que não admitem, senão o que possa ter testemunho do sentido. Nada viram, nada querem ver, ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhe seria convir em que não tem razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe.
Está dito tudo. São os incrédulos de casa pensado. Ao lado desses, pode colocar-se os que não dignam de dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poder dizer e nada. Não compreende que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. A segunda classe dos afetos aí, né? Há dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivo de interesse pessoal. Para isso, o Espiritismo existe, mas lhes receiam as consequências. Atacam-no como um inimigo. E uma terceira classe. Os que acham na moral espírita uma censura por demais severa a seus atos, ou suas tendências, tomando ao sério o espiritismo, os embaraçaria. Não o rejeitam, nem aprovam, preferem fechar os olhos. O Kardec continua explicando. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. Os segundos pela ambição. Os terceiros pelo egoísmo. Conserve-se que nenhuma solidez, tendo estas causas e oposições, venham a desaparecer com o tempo, pois, em vão, procuraríamos uma quarta classe de antagonistas. A dos que, em patentes provas contrárias, se apoiasse, demonstrando estudo laborioso e porfiado da questão. Todos apenas opõem a negação. Nenhum aduz a demonstração séria e irrefutável. Fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito, por efeito das ideias espíritas. A ação que essas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau, em todos os que as professam. Mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhor. Será quando menos o de dar prova da existência do mundo extracorpóreo, porque implica a negação das doutrinas materialistas. Isso deriva da só observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem outra coisa, o que não somente fenômenos, mais ou menos curiosos, diversos, são os seus efeitos. E é verdade o que está dizendo aqui, né? Que cada um vamos dizer assim, segue de uma maneira, né? O primeiro, mais geral, consiste em desenvolver o sentimento religioso. Até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer. Longe disso, porquanto o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa, nem pesar uma morte inevitável, como coisa mais de alegar-se do que temer pela certeza que tem do estado que se lhe segue. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, três quartas partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham.
Daí mais coragem nas aflições, mais moderações nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que temos, a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita suprema consolação. Você sabe que eu vejo essa parte aqui, a gente vê assim que às vezes alguns grupos criticam, e eu até uma época também eu ficava assim meio pensando, né, sobre esses grupos que fazem aí, o Chico também tinha aquela parte daquelas cartas, né, dos parentes e tal, e hoje aqui existe psicografias aí que o que ele está colocando ali, eu acho que não tem nada de errado nisso, né? Está colocando, é uma maneira de consolação para essas pessoas, faz parte do espiritismo isso também, né? Então até o movimento federativo, às vezes, fica meio assim, as pessoas que fazem isso ficam meio fora dos movimentos da federativa, porque acham que não deve ser, mas aqui o Kardec está colocando isso. A possibilidade também de relações com entes queridos, que são caros. Então, isso faz parte mesmo do espiritismo. O horizonte se dilata infinito, graças ao espetáculo a que assiste incessantemente na vida dela em tudo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. E um terceiro, né, efeito. O terceiro efeito é o de estimular ao homem a indulgência para com desfeito alheio. É difícil, hein? Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo que decorre são o que de mais tenaz, o que há de mais tenaz no homem, e por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Toda gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem, né? Que nada prive, né? Ah, faço sacrifício, mas não, mas no meu horário lá X eu não posso. Para morir os homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui um sinal de grandíssimo progresso. Oitavo. Perguntam algumas pessoas. Ensina os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o espiritismo? Esse raciocínio se assemelha notavelmente ao do califa Omar com relação à biblioteca de Alexandria. Entre aspas aqui que ele falou, né? Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil. Logo deve ser queimada. Se contém coisa diversa e nociva, logo também deve ser queimada. É o raciocínio dele. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Perguntamos então, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade, a moral espírita. Por que tão pouco praticada é a do Cristo? Olha que pergunta, né? Falam muito de Cristo, mas para praticar mesmo o cristianismo que é difícil, né? E por que exatamente os que com a justiça lhe proclamam sublimidade são os primeiros a violar a lei e violar o preceito capital?
ou da caridade universal, os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a da sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sobre a forma alegórica. É justamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho, o verdadeiro bem. Porque tendo enviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens com maior precisão quando eles a ouviram para tudo sacrificar o orgulho e a cobiça? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe normas? Quem nos diz que, como afirmam os Espíritos, não estão chegados os tempos preditos, que não chegamos aos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe prestar orientamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é o único homem, um profeta, que nos vem advertir. A luz surge por toda parte. É todo mundo novo que se desdobra na nossas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos de que não suspeitavam. Assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de sua existência, de sua existência também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo o que fazemos. Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo que nos espera se tornar tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos disseminados pelo espaço. Nada, então, valerá nos terem feito conhecer o mundo todo, ou nos haver iniciado nos mistérios da vida de além túmulo. É exato que essas descobertas se lhes pode dar esse nome, contraria algum tanto certas ideias aceitas. Mas não é real que todas as grandes descobertas científicas são igualmente modificadas, subvertidas, até as mais correntes ideias. E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência. O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve gozará o direito de se dar entre os conhecimentos. As comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com nossos méritos e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam, né, a matéria, a máquina organizada.
Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse esse único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria a ordem social. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis defeitos do mal, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que você pensa é e cresce todo dia o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizados as más tendências e desviado do mal. É que, para esses, o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples, esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica. Quando se vem, ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha entra a refletir e sente a necessidade de si mesmo, se conhecer, julgar e emendar. Vamos. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos de doutrina. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações, e cada um considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Nas, mas 3/4 desse sistema já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fora impossível enviar bons espíritos aos homens. Doutrina absurda, porque os fatos a desmente. Ímpia, porque importa na negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que nos não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quando a maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se lhe perguntado, enquanto se não faz unidade, sobre que pode o homem parcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Eles responderam: nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza dos seus ensinos. Não ouvideis que entre eles há os que ainda serão despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos digo. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se esta nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas palavras trazem todos os cunhos de sabedoria, que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. E longe disso, você acha ele. Olha aqui, essa frase aqui é bem interessante. Se o vosso mundo, é o Espírito que está falando, né? Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. E longe disso, você acha. Tem muita gente que acha que é perfeito.
Tá, mas... Ainda estás aprendendo a distinguir do erro. Oi, Pereira. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Ah, tá, desculpe. Não, você falou aqui o espírito que disse? Aqui nessa parte aqui é um espírito que está colocando. Mas desde que parte? Hã? Desde que parte que é o espírito? Aqui no final, depois do fim, ele vai assinar aqui só uma vez. Por isso que eu já li, estou colocando aí. Está começando. Ó, porque se ele fala, se vosso mundo fosse inacessível. Ah, porque Entendeu? não tem aspas aqui, nada? Não, mas depois dá para perceber que ele assina embaixo. Acho que é o capítulo 9 aqui, praticamente todo, acho que é ele que assina. Não, porque aqui até eu ia comentar essa parte antes desse ser o vosso mundo aqui, era uma conclusão, era uma avaliação do Kardec, não era, não? Uma Não, avaliação mas se analisar pela palavra, a gente percebe que o vosso mundo está falando do nosso mundo como um todo, né? Bem interessante, né? E aí essa frase é perfeita, né? só às vezes essa conclusão ficou meio perdida, se é só o Kardec ou ele tá, não sei, enfim. Então, não quando a gente fala só Kardec, mas é claro que o Kardec também era preparado, mas sempre ele estava sendo intuído, sempre foi revisado pelos espíritos. Né? Verdade. Bom, já estamos quase terminando, eu acho, falta um pouquinho. Ainda estáis aprendendo a distinguir o erro da verdade. Ó. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. A unidade se produzirá ao lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porquanto reconhecerão ali que é essa verdade. Agora ele abre uma aspa aqui. Ó. Aliás, quem importa alguns dissidentes, mais de forma do que de fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e vos hão de unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Quaisquer que se suponha ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só, fazer o bem. Ora, há duas maneiras de fazer. Entre aspas. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo se contam os que divergem de opiniões sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estejam de acordo com os pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações. Os que as atribuem às causas puramente físicas, o que é contrário a este axioma. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Isso nós aprendemos sempre lá no tudo do livro dos médios, né? Quando a gente está estudando mediunidade, as coisas que a gente aprende bastante. O Kardec repete muito isso lá no livro dos médios. Ou ainda, um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Os outros pontos são secundários, em nada compreende as bases fundamentais. Podem, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais umas das outras. O antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Ora, não há espírita sincero
e completado das grandes máximas morais, ensinada pelos Espíritos, que possa querer o mal, nem desejar mal ao seu próximo, sem distinção de opinião. Se errônea for alguma destas, cedo ou tarde a luz para ela trará. Se a busca de boa fé e sempre se a buscar, né, de boa fé e sem prevenção. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe e as deve unir, todos num só pensamento, uma só meta para todos. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, uma vez que conduza a esta meta. Nenhuma deve impor-se por meio de constrangimento material ou moral em caminho falso. Estaria unicamente aquele que lançasse a nata sobre outra, porque então procederia evidentemente sua influência de maus espíritos. O argumento supremo deve ser a razão, e a moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as tribos, né, envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário. A caridade pode provir de fonte pura. A caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatemizado simultaneamente, em nome de Deus, de paz e misericórdia, ofendendo com semelhantes sacrilégios. É verdade, né? O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que negarão, como negaram Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram a partida do mundo? Julgai pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários, benevolentes para com todos estes, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que ele indicou para chegarem até ele. Deus, né? Santo Agostinho. Realmente, Ana, que você colocou ali, alguns textos fica meio assim, dúvida, né? Era Kardec aqui, deixou bem claro aqui, mas a gente vê algumas partes que estavam entre aspas ali que dá para entender que eram os espíritos que estavam falando pela maneira que se colocou. Mas, em suma, né? Bom, gente, era isso. Talvez ele só não separou, né? Muito. Só não separou, é verdade. Não separou muito, daí vai entender pelo que está escrito, como você disse, né? Realmente, ali onde estava vosso, né? Dá para perceber que não é ele, mas aí ele não separou, que nem ele fez aqui, né? Ele demonstrou aqui, Santo Agostinho, então, disse, né? Aí apareceu, então, né? Essa Pode outra. ser pela tradução também, né? Quem traduziu, quem colocou, não sei. Claro, quem colocou, quem fez a tradução, pode ser, sim. Inclusive, o que eu ia comentar sobre essa questão da conclusão,
parece assim que ele faz um resumo, né, um resuminho das coisas principais, né, da impressão que é isso, ele pega os fatos principais e faz um resumo, e meio que comparativo com aqueles que negam, aqueles que acreditam no espiritismo, e coloca o que ele pensa, né, em relação a tudo que foi dito no livro. Parece que é isso, né? É bem isso mesmo, a gente pode perceber ali que aqueles temas aí que ele colocou ali, muitos deles estão aprofundados lá no estudo do livro dos médios, né? Quando a gente estuda a mediunidade, a gente estuda lá aquelas questões ali. Então ele fez ali um resumo, né? Assim, Uhum. então mesmo para a gente entender a filosofia espírita, né? O que é o espiritismo. E a parte da introdução também era bem rica disso também, ela entra bastante nessa ponta, né? Aí para a gente entender, né? Mas é bacana, porque quem lê essa conclusão aí já vai compreender mais ou menos, vai conseguir ter a noção do que é o Espiritismo, né? Mas é que nem nós falamos na estudo passado, Pereira. Eu acredito que, porque a gente está acostumada com essa linguagem, mas eu acredito que muita gente não, a maneira, algumas partes, ok, mas a maioria das partes ali das explicações dele, quem pegar isso assim para começo, olha, tem que reler, e reler para entender, porque, assim, eu entendo que seja porque o Kardec, ele era uma pessoa muito intelectualizada, então ele tinha uma forma de se expressar de um intelectual, então a forma como ele coloca, muitas vezes até o vocabulário é difícil de a pessoa que não está acostumada a entender, ou não está acostumada com estudo, enfim, então não dá para a gente achar que é fácil, na minha opinião, não é. Para as pessoas que não estão Tanto que acostumadas. deixa bem claro, né, que tem que ter um estudo contínuo. Agora, por que a opção de fazer pergunta? Porque a pergunta você pode pensar e responder, né? Responde a pergunta. Então, a pergunta e a resposta que não foi assim didática. Que nessa parte da conclusão aí era mais didática, fica mais difícil de compreender. Concordo. Mas quando faz a pergunta já leva a você repetir, né? Mas realmente, não, tanto é que o estudo começa sempre assim, é um estudo metódico, contínuo. Eu mesmo estou compreendendo mais a filosofia espírita depois de quantos anos estudando, né? Isso. Lendo, estudando, com o livro dos espíritos mesmo, cada vez que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo um pouquinho mais, não é? Aí demora realmente. Por isso que ele coloca os três tipos, né? Aquele que gosta da manifestação, aquele que gosta de aplicação moral das coisas, mas realmente não é. E principalmente, sabe por quê, Ana? Porque nós vemos assim de anos e anos com as ideias preconcebidas de outra maneira. Então, você mudar de ideia, né? Sempre nós somos criados, vamos dizer nós, assim, às vezes criados pela igreja. Nós aqui estamos falando aqui do catolicismo, mas outras pessoas, por exemplo, que foi criada, vem encarnações e encarnações do judaísmo, sei lá, do islamismo, para mudar uma ideia dessa aí não é fácil. Demora, né? Exatamente, eu concordo com você. Porque daí essa questão do entendimento do espiritismo tem muita influência das tuas vidas passadas. Exatamente. Total. E eu digo assim, não só na questão religiosa, filosófica, vamos dizer assim, falando nesse quesito, mas eu acho até nas questões de evolução intelectual, entendeu? Sim. Nem digo moral, talvez, não sei, talvez moral também, mas mais intelectual, para você ter um nível de entendimento das coisas, percebe? Porque o espiritismo, ele é uma, um estudo que você precisa usar o raciocínio, é alguém que está esperando uma explicação para as coisas de uma forma crítica e racional, certo? Que é porque é uma filosofia, né, também. É uma filosofia, né? É filosofia pura. Sim, é uma filosofia. E enquanto filosofia, você tem que ter um entendimento para estudar, um determinado nível de entendimento para você estudar, para conseguir compreender. Então, acho que até isso influencia na questão da pessoa se afinizar com o espiritismo, que, né, que pode ser realmente derivado de encarnações anteriores.
você ter desenvolvido essa habilidade intelectual, por exemplo, para ter esse entendimento. É verdade, tanto é que eu, vamos dizer assim, eu tinha uma rejeição muito grande à minha família, eu já contei isso aqui, né, ligado à religião católica, né, mas eu sempre fui família católica, então você é batizado, você sei lá, faz crismado, tem todas aquelas coisas que faz assim. E eu tinha uma rejeição muito grande, né? Eu não suportava, e até hoje eu não gosto da igreja, daquelas pompas, daquelas questões. Mas eu soube aí, depois, com uma pessoa que eu de confiança, de médico, espontânea, sem dizer, que de uma das passagens do mundo terreno foi bispo, né? Aí, aí você traz tudo aquilo, aí chega no ponto que você já aquilo parece que aquilo que você comentou, acho que chega um ponto assim que a gente vai chegando um ponto assim que você não, aquilo já não faz mais sentido, né? Aí você quer buscar uma coisa nova. Aí quando você vê o espiritismo, aí facilita você buscar estudo. Mas se uma pessoa que pega ali, dedicando, sempre estudando, estudando, aí vai chegar para ela e falar assim, olha, não é assim, né? Não existe céu, não existe inferno, demora, né? Ela não vai assimilar assim, porque ela sempre foi aquilo ali, sempre criado, nascido desde pequenininha, estudando. Não vamos colocar religiões orientais, né? Que seja lá o budismo, seja lá também o islamismo, sempre criado daquele jeito. E aí, né? Várias e várias encarnações, e, né, que às vezes acontece isso. Para você mudar isso, né, tem que ter alguma coisa assim que é o momento certo, eu acho. Tudo tem o momento certo. Não tem É, como. é evolução, né? Evoluindo. E é muito devagar, né? A evolução. Às vezes pode dar um salto, depende da coisa que acontece, algum fator, alguma coisa assim que dá umas. No caso comigo, deu uma chacoalhada, assim, parece que, opa, eu falei, é aqui. Mas é o momento certo, né? Mas ainda acho que, como nós comentamos no estudo passado, ainda, eu acho que o Espiritismo ainda deixa a desejar para poder, de uma maneira mais lúdica, ou uma maneira mais simples, não sei, enfim, que pudesse atrair as pessoas para o conhecimento, né? Isso eu concordo. Isso eu concordo com você. Nós comentamos, inclusive, na questão de o espírita ser muito sisudo, né? O Kardec tinha essa característica, né, também, né? De ser sisudo lá e tal, não sei o que, mas isso que ele não era, mas ele gostava, né? As outras obras que a gente estuda, que ele gostava de teatro, gostava, né? De cultura em geral. Mas o movimento espírita ele foi ficando realmente meio sisudão, assim, né? Meio difícil, né? Então a pessoa chega lá. Não, mas ter esse objetivo específico de atrair as pessoas. É? Entendeu? Né? Estudou, tá, mas vamos dizer assim, uma parte do trabalho, vamos supor, né? Uma parte do trabalho que fosse dedicado a essa questão, de atrair as pessoas de uma forma, explicando de uma forma mais simples. Apesar de que eu acho bem didático essa questão do livro Espírito ser perguntas e respostas, mas mesmo assim, por exemplo, né? São respostas, vamos supor, em algumas vezes, respostas não tão simples de entender. Então, não sei, isso assim, não teve uma preocupação, né, nessa questão. Então, mas aí que está falando, a filosofia está daquele jeito ali. O que nós estamos falando, de você ser mais atrativo para as pessoas chegarem. É, Mas se você transforma, se você faz um estudo desse que nós estamos fazendo aqui, na Casa Espírita para jovens, você cria tipo de um teatrinho ou um monólogo de pergunta e resposta, mas da maneira assim mais é, lúdica, né? Da maneira assim que atrai. Faz a pergunta, o outro já faz um, né? Imita ali, sei lá, faz alguma coisa assim, você não está deixando de atrair a pessoa para estudar depois o livro. Você está entendendo o raciocínio? Você não pode deixar de mostrar o conteúdo, né? Da pergunta. O que é Deus? Aí tu já tem. Sabe, a maneira de explanar as coisas tem que ser modificada, principalmente para os jovens. isso aí. Uhum. É isso que poderia ser trabalhado mais, as casas espíritas, né, para atrair mais as pessoas. É verdade. Eu acho sim também. Só colocando um parênteses, assim, o que eu acho também é que deixa um pouco a desejar, é porque se você vai numa casa espírita, tem um jeito, se você vai em outra, tem outro jeito. Eu percebi isso, né, em vários lugares que eu já fui, ao longo do tempo, né. Então, daí eu acho que a cabeça da gente fica um pouco confusa, né, porque às vezes os pensamentos,
o meio. Tem um exemplo assim, digamos, bobo. Na maioria das casas espíritas tem que ir toda de branco, né? Os médios têm que estar todo de branco e tudo. É, é uma outro jeito de conduzir, não sei. Então, às vezes confunde um pouco também isso. Mas, Carmen, desculpa, mas aí, se a pessoa está fazendo isso, provavelmente ela não é a casa nem federada, porque o Espiritismo toda a obra, se você estudar o Espiritismo, ele não fala de roupas, de nada, nada disso aí. Se tal, eles falando isso, que tem que o médico tem de branco, pode ser uma casa espiritualista, a gente respeita tudo, mas não é espírita kardecista, porque na obra de Kardec, as casas federadas, eu não sei, eu conheço, não age assim, né? Ah, de roupa, não. Bom, eu não sei, porque às vezes a gente confunde casas espiritualistas aí, que tem bastante aí, com casas espírita mesmo, né? Kardecistas. A Juliana parece que queria falar alguma coisa? Não, seu Pereira. Não sei se talvez eu tenha apertado alguma coisa aqui sem querer, mas eu concordo com tudo que vocês conversaram em relação à linguagem. Muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade, né? Aí a gente acaba procurando na internet, outros significados que traz essa clareza, né? Então, os livros, eles nos auxiliam muito. E tem outros livros espíritas que têm uma linguagem, assim, mais tranquilidade, mais acessível e com facilidade para que a gente possa, quem está começando, né? Por mais que eu esteja já estudando há um bom tempo, eu ainda encontro essa dificuldade. Daí, quando vocês estão conversando, o senhor me explica, aí vai clareando. Mas todas as vezes que fazemos o estudo do livro, é uma interpretação diferente, né? Isso é um bom sinal, sinal de que está se evoluindo, né? E essa é a segunda casa espírita que eu frequento. A primeira eu fui num centro que ele era espiritualista. Lá eles abordavam uma parte do Livro dos Espíritos e depois já vinha o palestrante, né, trazendo uma linguagem mais simples para que todos possam ter entendimento. Só que não tinha um estudo assim que ia muito profundo. Eles sempre renovavam, porque as pessoas que iam até lá, elas não estavam em busca de conhecimento, e sim do tratamento espiritual em relação à saúde, né? Então, geralmente essas casas espiritualistas, algumas eu sei que elas não impõem a questão assim das vestimentas, né? Mas outras têm que seriam mais, né? Que nós sabemos que seriam as umbandistas, né? Que tem essa exigência de roupa branca. Mas é só isso mesmo que eu tenho para falar em relação ao que vocês estavam conversando. Já respeitamos, né? Fala, Carmen. Eu achei interessante também, porque, como você falou, Pereira, são casas espiritualistas. Só que quando a gente vê, quando a gente se informa, são centros, centros kardecistas, né? E agora eu estou vendo qual a diferença de um para o outro, porque agora eu estou aprendendo é, o kardecismo mesmo, né? E é bem como a Juliana falou, a gente procura, que foi já o meu caso, por questão de saúde, né? Sente uma necessidade de procurar e de repente se depara com coisas que não tem nada a ver, né? E daí quando a gente vê a diferença de você estar estudando, de estar com uma pessoa falando que realmente é o kardecismo, é, fica aquela dúvida do que você fez, então aonde que você foi, né? Por isso que eu coloquei isso em pauta. Não, mas tudo tem seu tempo, né, que nós colocamos aqui, né? Talvez faz parte de a pessoa passar por essa experiência, também aprendendo. Ser espiritualista já é um grande ponto, né? Porque que nem o cara coloca ali, o Espírito coloca mesmo, que a primeira fase é espiritualista. Você acreditar em alguma coisa além do tudo. É que nem ele coloca ali numa parte ali, que ele fala ali que às vezes algumas casas espíritas criticam isso, aquela questão de buscar ali para pegar a psicografia do ente querido,
O Kardec disse que isso é normal, tanto é que você pega lá na Revista Espírita, ele tem do Diálogo Além Túmulo, uma coisa assim, que era tudo de pessoas indo buscar informações, né, de parentes, coisa assim. Também não acho nada errado nisso, né? Desde que seja feito com respeito, sem... A questão é isso, né? Voluntária ali, sem, né? Então tem muitas outras maneiras assim que e ele coloca no texto também ali que nós não somos perfeitos, né? Longe disso. A perfeição está muito longe, né? O nosso mundo ainda não somos perfeitos, né? Então vamos ter muitos erros ainda, mas o importante é nós ficarmos convictos disso aí de ser cristão e o desejo da caridade, do bem, né? Temos que pensar da maneira de ser mais atrativo, temos, né? Então, aí é. Com o tempo, eu acho que vamos plantando essas ideias. Mais alguma questão? Então, convido a todos, tá? Depois aí para próxima semana já vamos iniciar a parte da introdução, que eu também eu acho muito bacana, muito rica também, que ele vai abordar essas questões aí também dos adeptos aí do que é a doutrina espírita, como é que ela colocou aí, acho que é bem bacana da gente conhecer isso, né? Então, se tem aí um comentário, quem gostaria de fazer a prece? Juliana, acho que hoje é você, que você andou voltando uns dias. Eu estava quietinha, esperando alguém antes. Mas vamos lá. Primeiramente, elevar os nossos pensamentos, deixar nossas questões pessoais de lado, mentalizar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre. Agradecer profundamente pela oportunidade de mais uma noite de estudos, que nos fortalece, nos ampara, ilumina a nossa consciência, para que possamos continuar sempre na caminhada do bem e do amor. Agradecer pela espiritualidade amiga, pelos nossos mentores, que sempre estão junto conosco, nos inspirando com ensinamentos, com amor e nos auxiliando a compreender melhor as lições da vida e do nosso dia a dia. Agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho e por aqueles que não puderam estar presentes. Que assim seja e todos tenham uma ótima noite. Assim Que assim seja. seja. Boa noite, gente. Bom final de semana. Boa noite, bom final de semana a todos. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau.